Olá, você já se sentiu confuso com os termos calorias, proteínas, carboidratos e gorduras? Bom, hoje eu vou te ensinar o que cada um desses termos significam, sem complicação, de forma clara, para que você não erre mais e coloque ainda hoje mesmo em prática. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou James Rodrigues, estudante de nutrição, e o meu objetivo é te ajudar a alcançar a sua melhor versão. Hoje vou te ensinar o que são proteínas, carboidratos, gorduras e como identificar cada alimento se tem proteína, carboidrato ou gordura. E se você gosta de informação direta ao ponto, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos entender o termo caloria. As calorias são uma unidade de medida de energia. No contexto da nutrição e do metabolismo, as calorias indicam a quantidade de energia que um alimento fornece ao ser consumido ou que o corpo gasta para realizar as atividades. Quando consumimos alimentos, nosso corpo usa as calorias para manter funções vitais como respiração, circulação sanguínea e manutenção da temperatura corporal. Realizar as atividades físicas, desde caminhar até praticar atividades intensas. Um exemplo prático é uma fatia de pão, que pode conter 70 calorias. Isso significa que, ao ingerir a fatia de pão, o corpo recebe energia suficiente para realizar atividades equivalentes, como caminhar por alguns minutos. O balanço entre o consumo de calorias, alimentação e o gasto calórico, atividade e metabolismo influencia diretamente no seu peso corporal. Se consumirmos mais calorias do que gastamos, o excesso tende a ser armazenado como gordura. Se gastamos mais do que consumimos, o corpo usa reservas de energia, levando à perda de peso. E as calorias são formadas por três macronutrientes principais, que são os carboidratos, proteínas e gorduras. O primeiro macronutriente, os carboidratos, são essenciais para o corpo humano e para o nosso corpo é a principal fonte de energia, desempenhando um papel fundamental no funcionamento das células, tecidos e órgãos. Os carboidratos são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Eles fornecem energia em forma de glicose, que é uma moeda de energética no nosso corpo, utilizada pelas células. E 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias. E quais são as funções dos carboidratos? No nosso corpo, ele utiliza como reserva de energética, então o excesso de carboidrato que consumimos é estocado ou armazenado no fígado e nos músculos como glicogênio. Em seu excesso, o corpo armazena em forma de gordura. E qual que é a função também dos carboidratos? É reduzir a catabolização muscular. No processo de emagrecimento, o que torna o seu metabolismo acelerado, o que potencializa a sua queima de gordura? É músculos. Então, uma ingesta adequada de carboidratos impede que você catabolize seus músculos, diminuindo assim seu metabolismo. Então, quando tem carboidratos suficientes, evita utilizar a musculatura intramuscular como fonte de energia. E quais são as fontes de carboidrato? Nós temos as fontes simples e complexas. As simples são os açúcares refinados, como mel, frutas, o próprio açúcar, e os carboidratos complexos, que está presente no arroz, na aveia, na batata doce, na quinoa, pão integral, leguminosas, como feijão e lentilha. E temos algumas considerações entre os carboidratos. Carboidratos bons são aqueles ricos em fibras, vitaminas e minerais, como grãos integrais, frutas e vegetais, folhas. E os carboidratos ruins, que são os açúcares refinados, e alimentos ultraprocessados, que podem causar picos de glicose e são ricos em calorias e trazem pouca saciedade na sua alimentação. O segundo macronutriente é o construtor, são as proteínas, que são compostas por 20 aminoácidos, divididos em essenciais e não essenciais.
Essenciais porque não são produzidos no nosso corpo e devem ser obtidos a partir da alimentação, como os aminoácidos leucina, valina e lisina. E nós temos também os aminoácidos não essenciais, que são sintetizados pelo nosso corpo, como a glicina e a alanina. Quando consumimos alimentos ricos em proteínas, o corpo as decompõe em aminoácidos que são usados para diversas funções no nosso corpo. E 1 grama de proteína também fornece 4 calorias, assim como os carboidratos. E falando sobre as funções, né, das proteínas, como eu disse, elas são importantes para a construção e reparo dos tecidos, então são essenciais para os músculos, ossos, pele, cabelo, unha, e também fazem parte da produção de enzimas e hormônios. Enzimas que ajudam na digestão, como a amilase, e hormônios insulina, que regula a função metabólica do nosso corpo, impedindo que você se torne diabético. Também tem a função de imunidade, que ajuda a produzir anticorpos para combater infecções. As proteínas também fazem parte no transporte de substâncias como hemoglobina, que transporta oxigênio até o sangue. E quais são as fontes de proteína? Nós temos as fontes de proteínas animais, que são fontes de aminoácidos completos, ou seja, proteínas completas, que são as carnes, frango, carne vermelha e peixe, ovos, laticínios como leite, queijo e iogurte, e as proteínas vegetais, que podem ser combinadas para obter todos os aminoácidos essenciais. Nós temos as leguminosas, que são feijões, lentilha, grão de bico, quinoa, soja, tofu, oleaginosas, que são as nozes, as amêndoas, e as sementes, como exemplo, chia e linhaça. E qual a quantidade ideal de proteínas que devemos ingerir? Bom, adultos saudáveis podem estar ingerindo de 0,8 a 1 grama por quilo corporal. Agora, atletas ou pessoas que buscam emagrecer e ganhar massa muscular é de 1,2 a 2 gramas por quilo corporal, dependendo da idade, saúde e fator de atividade física. Em terceiro, as gorduras. A gordura desempenha um papel essencial na produção de hormônios como testosterona, que é um hormônio anabólico para a reparação e construção da massa muscular. As gorduras são compostas por moléculas chamadas triglicérides, que são formadas por glicerol e ácidos graxos. E nós temos 2 tipos de gorduras, que são as gorduras boas e as gorduras ruins. As gorduras boas, que são as insaturadas, são encontradas em alimentos como azeite de oliva, abacate, nozes, que trazem benefícios para a saúde do coração. E nós temos também o ômega 3, que é encontrado em peixes gordurosos, linhaça e chia, e é um potente anti-inflamatório que protege o coração. E o ômega 6, que está presente em óleos vegetais e óleos de sementes, que devem ser consumidos em moderação. Tá? Agora nós temos as gorduras ruins, que são as saturadas e as gorduras trans. As gorduras saturadas são encontradas em carnes muito gordurosas, manteigas, laticínios, e em excesso podem elevar os níveis de colesterol LDL, que é o colesterol ruim, que entope as artérias, entope veias, que aumenta a pressão do corpo, tá? Ocasionando a hipertensão e parada cardíaca. Nós temos as gorduras trans, que são produtos produzidas industrialmente, como produtos ultraprocessados, como biscoitos e margarinas e sorvetes. São extremamente prejudiciais para o corpo e devem ser evitadas. Tá? E 1 grama de gordura fornece 9 calorias, 2 vezes mais calorias do que 1 grama de proteína e 1 grama de carboidrato. Então as gorduras devem ser utilizadas aí na dieta com moderação. E quais são as funções, né, no nosso corpo? A gordura desempenha a função na absorção de vitaminas importantes, como a vitamina A, D, E e K,
que são lipossolúveis. Na proteção e isolamento dos órgãos, então ele ajuda a manter a temperatura ideal dos órgãos e o bom funcionamento. Na produção de hormônios, então hormônios importantes que participam de funções importantes, né, que são os hormônios sexuais, que é a testosterona e o estrogênio. O estrogênio é o que modela, o que deixa o aspecto feminino em um corpo, e a testosterona é o que deixa o aspecto masculino em um corpo, é o que deixa o aspecto de um homem viril. E a mesma coisa no estrogênio, no corpo feminino de uma mulher. A composição celular também. Então, forma parte de membranas celulares, garantindo a sua integridade. Então, qual que é o erro das pessoas? É quererem fazer uma dieta, zerarem carboidratos, zerarem gordura e consumirem somente proteína. Mas elas esquecem dos fatores anabólicos do nosso corpo e o que fornece energia de verdade para o nosso corpo, que são os carboidratos, e o que fornece estrutura para o nosso corpo, os hormônios. Tá? Então, gordura é super essencial para o nosso corpo. E quais são as fontes de gordura? Nós temos as boas fontes de gorduras, que são os azeites de oliva, abacate, castanhas, amêndoas, peixes gordurosos como salmão e sardinha, e as sementes, que são a chia e a linhaça. As gorduras saturadas, que devem ser consumidas de forma moderada, que são as carnes vermelhas, queijos, manteigas e o óleo de coco. E as gorduras trans, que devem se evitar, que são as margarinas, biscoitos recheados e salgadinhos industrializados. Tá. E o consumo ideal de gorduras para o nosso corpo, ele deve ser utilizado em porcentagem de acordo com as calorias totais. Então, de 20 a 35% das calorias totais diárias é o ideal aí. E agora que vocês já sabem o que são as proteínas, carboidratos e gorduras e calorias, vocês sabem que não são apenas números que estão ali nos rótulos das embalagens, mas sim engrenagens fundamentais para o motor do nosso corpo. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com aquele amigo que precisa dar um upgrade na dieta. E comente aqui embaixo qual macronutriente é mais desafiador para você equilibrar. E vou ler o seu comentário e te ajudar com alguma dica, se possível. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E vamos continuar, né, desvendando aí esses assuntos que são essenciais para o bom emagrecimento saudável. E fique bem, se alimente melhor e nos vemos em breve.